Hello, turma! Tudo bem? Falem que estão me ouvindo, estão nos vendo. Boa noite. Boa noite. É que tem um delay. Quando a gente fala, aí tem um delay das pessoas responderem. Sim. Hello! Ainda ninguém respondeu, mas tem gente. Ah, agora apareceu um monte. Ótima noite, boa noite a todos, boa noite. Tudo bem, pessoas? Bem-vindos ao começo das lives da Tríade. 3 lives com 3 mulheres incríveis, começando hoje com a Thaís da Silva, que a gente já começou aqui batendo um papo no privado. É engraçado porque tem mais gente aqui e o número que aparece sempre é menor. Tudo bem? Tudo Então, ótimo. estou apresentando a Thaís. Thaís trabalha com feminino, quero que ela fale um pouquinho das ferramentas que ela usa, que ela se apresente para vocês. Pode falar, Thaís, fica à vontade. Então, gente, boa noite. Em primeiro lugar, agradecer o convite da Patrícia, esse convite lindo, nesse mês de março, né? Onde se prestam as homenagens à mulher, mas na realidade a mulher, ela é sempre o dia dela, né? Para falar um pouquinho sobre o meu trabalho, na verdade, eu vou falar bem rapidamente da minha história, né? Eu tenho 42 anos, sou escorpiana, né? Então, eu sempre tive essa coisa de buscar qual é o mais além, o que tem mais do que isso, né? Eu sempre fui aquela curiosa pelos mistérios do universo e tal. E a filha mais nova de um casamento, né? Que se separaram muito cedo, os meus pais. E eu senti que eu tinha que sempre tomar a frente. Eu era aquela que praticamente coordenava a minha casa. Coordenava a minha mãe trabalhava o dia inteiro, meu pai eu via muito pouco, e o meu irmão ali, muito, tipo, o que a Thaís decidir, está decidido. Então, a minha adolescência foi muito assim, e aí, claro, né, a gente vai crescendo, eu era muito rebelde, muito assim com a minha mãe, muito assim com meu pai, só que antes a minha mãe era a vilã da história e o meu pai eu achava que ele era vítima por causa da separação, eu achava que, na realidade, eles não estavam juntos por causa da minha mãe. E a gente vai crescendo, vai namorando, vai percebendo como é que são as relações, vai vendo que não é bem assim. E aí eu fui ver que, na realidade, a minha mãe não era a vilã da história e o meu pai não era a vítima. E aí, daquele ponto de vista julgador que todos nós, de uma certa forma, temos, uns mais, outros menos, sobre os nossos pais, eu tirei lá o código de mamãe como vilã e botei no meu pai. E assim eu comecei a me cobrar dos homens, né? E ter já essa questão de agressividade, de querer justiça, de como assim meu pai traiu a minha mãe, aquela história toda. Então, para resumir, gente, assim, essa breve historiazinha, eu, quando tive o relacionamento com o pai da minha filha, que foi igual ao da minha mãe, né? E encontrei uma pessoa muito parecida com o meu pai em determinados aspectos e outros não, então, na realidade, né? Já me separei antes da minha filha nascer e com um feminino extremamente raivoso e ferido, né? Então, eu, logo em seguida, deixa eu ver, foi 2013, a minha filha nasceu em 2007,
Mas aí que eu comecei a trabalhar no desenvolvimento humano, nas terapias. Aliás, as terapias, o tarô e a astrologia começaram antes, desde os meus 15. Mas essa questão da gente buscar a causa das nossas dores emocionais, né? Foram ali a partir de 2009. E conheci as constelações, eu sou consteladora e terapeuta, né? Constelações em 2013, porque eu vinha me perguntando assim: a minha filha é uma filha mulher. Eu sofri no relacionamento demais. E não foi só com o pai da minha filha, com todos os anteriores, né? A minha mãe veio de um casamento também que não foi bem sucedido. A história da minha avó também. Então, quando eu comecei a estudar constelação, a gente chega num denominador comum de que o que vocês acham que vai acontecer com a filha mulher desse sistema de mulheres que vem tendo problemas nos relacionamentos, né? E é isso mesmo que vocês, eu imagino que vocês tenham pensado, né? Esse destino também vai para ela. E eu falei, não, eu não quero isso, não quero isso para ela. Então, comecei a me dedicar no trabalho das constelações, do estudo sistêmico, depois quântico, quando, né, eu conheci também Access, as barras, o trabalho quântico, energético com o corpo. E comecei a estudar profundamente sobre o feminino, porque, claro, é uma ferida tão profunda. Eu tinha o estereótipo, né? Eu tinha o arquétipo da salvadora, da guerreira, que a gente chama de heroína, que é aquela que veste uma armadura e vai querer justiça por todas, né? Por todas nós. Tem aí a do arquétipo da heroína, porque às vezes eu dou para a galera os testes para elas fazerem. Quem quer salvar aí quem? O mundo, o parceiro, a mãe, o pai, né? É. Ainda não responderam, porque tem o tal do delay, né? Mas tem uma Então, galera aí que eu sei. posso ir falando se tu quiser. Pode falar, pode falar. Então, porque eu sempre tive esse fervor interno de eu quero ter alguém para mim, né? Escorpiana, aquela coisa louca, eu quero me apaixonar loucamente por alguém e alguém se apaixonar loucamente por mim, aquela coisa de ter sempre, querer estar sempre apaixonada, eu tinha aquela coisa de idealizar a emoção da vida, a montanha russa da vida é eu estar no apaixonamento. E aí a gente vai estudando e vai percebendo que esse estágio de apaixonamento, esse estágio de emoção, frio na barriga, aquela coisa de estar na montanha russa, sempre altos e baixos na relação, é uma relação tanto do arquétipo da heroína, quanto o contraponto da heroína é quem? A donzela, né? Então, a heroína é aquela que pega a espada e corta cabeças, vai lá fazer justiça. Eu tenho essa energia, né? Mas tem o outro contraponto da balança, né? Os opostos, eles existem. Então, quando eu não era a salvadora heroína, eu entrava no papel da donzela nos relacionamentos, eu ficava esperando o príncipe vir me salvar da vida, né? De alguma forma. E quando isso não acontecia, eu pegava a minha espada e cortava cabeças. E assim o ciclo foi se repetindo. Só mudava endereço e telefone e CPF, né? Dos princesos, como a gente chama, porque a heroína, quem tá nesse polo, vai atrair quem? Princesos. Homens imaturos, homens que querem alguém que tome frente, assuma as responsabilidades e faça tudo por eles. Alguém se reconhece aí? Eu estava pensando nisso, estava pensando em quem está aqui, quem se reconhece aí.
Ninguém me respondeu se era do arquétipo do herói. Estão dormindo. Então, tem uma diferença do arquétipo da jornada do herói com a jornada da heroína, tá, Paty? Sim. A jornada do herói, ela é voltada ao reconhecimento, né? O herói sai nessa saga e muitos filmes, muitas histórias têm sucesso por conta dessa jornada, que são embasadas na jornada do herói, né? Sim. Do Campbell. E aí, o que acontece? A Maureen, né, Murdoch, que foi aluna de Campbell, questionou ele. Ó, a Valkyria disse eu. Ela A se Maureen, ela questionou, perguntando, tá aí, onde é que estão as mulheres nisso, né? Onde é que estão as mulheres nessa jornada do herói? Porque o herói que sai em busca desse sucesso, desse troféu, desse lugar, né, no pódio. Aí ele deu uma resposta que, na realidade, as mulheres não precisam sair em jornada nenhuma, porque elas só precisam estar ali esperando o herói delas chegar. Depois da saga. Aí ela disse assim, mas as mulheres não querem ficar esperando ninguém. Ele disse que aquele é o lugar que todo homem gostaria de ter, o lugar delas, né? Ela assim, mas alguém perguntou para elas se elas querem esse lugar? Então, ela lançou a jornada da heroína embasada num desenvolvimento interno, na maturação psíquica da mulher, que é ela ter a soberania da escolha, né? Toda a jornada, ela é embasada na mulher, em primeiro lugar, que se separa do seu feminino. Então, em algum momento, nós rejeitamos esse feminino, seja ele por questões de mãe vilã, não quero ser igual à minha mãe, ou mãe vítima, não, eu não quero sofrer como a minha mãe, então eu preciso empunhar minha espada e dar seguimento. Então, todo o oposto, todo lado tem o seu oposto. E a uma hora a gente está num, outra hora a gente está no outro. E a partir dessa saga, dessa jornada, é que eu me aprofundei muito nos estudos dos saberes femininos, né? De saber qual é a dor mais profunda dessa mulher, do porquê ela não consegue, ela empaca em determinadas situações, muito embasado, claro, na experiência de vida que eu tive, para descobrir que existem questões ali ainda que muitas não estão prontas para assimilar. Eu tive ontem uma live com uma facilitadora de constelação também, e a gente chegou nessa mesma conclusão de que a grande maioria de nós não está disponível para relacionamentos, né? Se a gente não está disponível, porque a gente está ocupado em algum lugar, né? Uhum. E se eu não estou disponível para uma relacionamento, e toda a nossa vida é pautada em relacionamento, e quando eu falo relacionamento, não é só relacionamento amoroso. Se eu não estou disponível para me relacionar intimamente com alguém, tampouco eu estou disponível para me relacionar com outros tipos de relações, inclusive com o dinheiro, inclusive com o profissional, inclusive com um parceiro, uma parceira que seja. Por quê? Porque a gente se relaciona com as coisas, né? Eu me relaciono com a Patrícia, eu me relaciono com o dinheiro, eu me relaciono com o meu profissional, e tudo isso pautado num ponto de vista, numa crença que aconteceu lá quando a gente era pequena, que ficou gravada, registrada na nossa memória mental, na nossa memória emocional e também na nossa memória corporal. Então, são muitos processos. E muita memória, né? Muita memória, muito registro. E não basta só a nossa, né, Paty? Tem todas os nossos ancestrais também, e todas juntas acumuladas, né? Então,
Eu costumo dizer, né, e muito, sou muito questionada por isso também, é o feminino que vai curar o mundo. O feminino, energia feminina. Está acontecendo muita pauta agora ultimamente sobre essa questão, né, e todos nós temos energia masculina e feminina, o universo é criado com energia feminina e masculina, yin e yang. Todos nós temos isso em nós. Só que se eu tenho um desequilíbrio, por exemplo, né, a heroína ela tá ali com um excesso de masculino, ferido. Se eu tenho um masculino exacerbado, desequilibrado, eu não posso ter um feminino equilibrado. Então, se eu tenho desequilíbrio de um lado, se eu tenho excesso de uma energia de um lado, eu vou ter escassez de energia do outro lado. E assim a balança dança. E tudo bem, claro, a vida é uma dança. A questão é que a maioria de nós fica presa num extremo, quando na realidade a vida é dançar sobre essas energias, né? Então, quando eu digo o feminino vai curar o mundo, é porque existe uma falta de consciência dessa energia feminina, que é a que acolhe. Então, a gente se julga, a gente se critica, a gente se compara. Se não faz isso com a gente, faz com os outros. Mas é muito mais difícil a gente assumir que a gente faz isso com a gente. Então, a falta de amor próprio faz isso, né? Então, não existe acolhimento. As guerras e as competições que existem hoje, todas elas, é por falta desse acolhimento, por falta desse acolhimento, inclusive com as próprias falhas, com as próprias imperfeições, porque o masculino, energia masculina, tá? Busca o quê? Busca padronização. Isso é parte da energia masculina. Para fora, né? Para frente. E aí a gente vê para cima, vê o próprio órgão sexual masculino, que é o quê? Para fora e para cima. E a mulher ao contrário, é para dentro e para baixo. E aí se tu for ver a simbologia que traz, é uma estrela de Davi, que é a união dos dois polos. Então, o que falta é esse acolhimento das nossas imperfeições, de que não somos iguais, do diferente, das inclusões, né? O patriarcado, que é um sistema de crença, né? Um sistema energético da Matrix, visão de mundo que estamos hoje, ele não favorece as diferenças, ele favorece as padronizações. Tem toda aquela questão, tenhamos corpos iguais, tenhamos cabelos lisos, loiros, azuis, olhos azuis, né? Aquela coisa toda, aonde a gente se embasa tudo no preciso ser magra, preciso ser bonita, preciso ser gentil, preciso ser agradável, preciso, né? Ter todo aquele estereótipo de mãe, de esposa, de dar conta, de cuidar. Isso não é simplesmente feminino. As pessoas, quando começam a estudar o feminino, acham, então agora eu preciso ser delicada, ter toda essa questão de feminilidade. Não posso, né? O vídeo que viralizou, a mulher falando sobre não deixe seu marido lavar louça, porque ele vai perder tesão em ti. Vai perder o. Como é que ela fala? Vai perder a masculinidade, né? Isso não é verdade. Isso é mais uma artimanha. Eu vou dizer até que eu, sinceramente, eu acredito nisso, que as mulheres que trazem esse discurso, eu não sei a que ponto elas estão imersas numa ilusão, assim, porque elas acreditam naquilo, né? Então, eu vi uma vez uma entrevista de uma sexóloga, agora eu não vou lembrar o nome dela, mas ela é muito famosa, e aí ela falou sobre a questão do feminismo, né? As mulheres até hoje não sabem muito bem sobre o que é isso. O machismo, ele vem
ele é contra a mulher, né? Mas o feminismo não é contra os homens. O feminismo é a favor das mulheres. É diferente. A gente tá por nós. Então ela disse assim: a mulher que é contra o feminismo, ou ela não entendeu o que é, ou ela tá atuando contra ela própria. Então, o que está acontecendo atualmente e está vindo para fora, né? Bastante coisa, e que as coisas se revelem, porque é assim que as coisas podem se despertar e se transformar. É essa consciência emocional, essa consciência energética, intuitiva e espiritual que é feminino. Então as guerras estão aí por falta do feminino. Então, se o masculino é uma energia que tem todos nós no universo, eu tenho, a Patrícia tem, todos vocês têm também. Então, essa coisa que vocês querem realizar, se expressar, vender, né, colocar o projeto de vocês no mundo, se precisa de energia masculina. Agora, quem tem excesso de energia masculina é aquela que está sempre só fazendo, correndo, ansiosa, com pressa. Meu Deus, e tem burnout, e tem estresse, e tá enlouquecida, e vamos vender, e número de seguidores, e quantos clientes, e qual é o resultado. Isso é foco demais na energia masculina para fora. Quando a gente fala que falta feminino, falta consciência feminina, e o universo é perfeito, que faz o quê? Como existe uma lei hermética, né? As leis universais da vida, que é do mentalismo, que o todo está no tudo, e o tudo está no todo. Se tudo existe e tudo está aqui, a exclusão é uma ilusão. Só que quando eu não reconheço, então, digamos, eu não reconheço, não, isso aí tudo é bobagem, isso aí tudo nada a ver, essa coisa de espiritualidade, energia, né? O que conta é o resultado aqui agora, aquilo que eu posso ver, que é a visão de mundo que nós todas vivemos. Nós vivemos, nossos pais viveram, nossos avós viveram, e assim para trás. Então, aprendemos a viver dessa forma. Só que é possível desaprender também. Então, o que acontece? A energia feminina, ela embasa o masculino. Ela é para dentro. Então, tudo isso que está aqui, essa confusão mental, essa confusão, né? Meu Deus, não sei o que eu faço, preciso vender, preciso de dinheiro, preciso de tal coisa. A energia feminina nada mais é do que eu vou assimilar essa energia para dentro. Eu vou assentar, eu vou sentir. É permitido sentir. E por muitos séculos, muitos milênios, a mulher foi rechaçada por conta dessa parte do desconhecido, né? Da noite, né? Isso é feminino. Escuro, ventre, terra, corpo, sexualidade, os tabus, né? Que estão aí, isso tudo é feminino. Não existe uma fruta no pé, claro que sem agrotóxico, né? Mas não existe uma fruta no pé que seja igual a outra. Porque nós, humanos, temos essa premissa de achar que nós temos que ter um padrão. Então, o feminino vem com essa qualidade. Então, vivem... o que tem por trás do medo, né? O que tem por trás daquele problema, daquela dor, daquele desafio que a maioria de nós quer passar batido, que é para o próximo, onde é que está o próximo, não quero sofrer, não quero falar sobre isso, vamos seguir em frente e ser feliz. O seguir em frente, o futuro masculino, para fora, não existe sem eu estar assimilando, sentindo dentro
O fora é só uma projeção de como eu me sinto, de como eu penso, de como eu lido com as minhas questões. E isso é somente o feminino que faz. Que faz o quê? Embasa aquilo que eu coloco para fora de mim. É assim que funciona o vórtice, inclusive, né? Porque o Sim, vórtice energético, ele é uma contração, que é o para dentro, e aí ele expande, que é o masculino, e isso, volta. Taurus, exatamente. Então, dentro dele, e aí ele forma todo esse movimento do tóros e o vórtice energético acontece. E é Exatamente. assim que a gente funciona no nosso corpo também, quando a gente vai ter a criança, né? É É muito. isso mesmo. E aí, então, não existe a gente se livrar das coisas, eu quero passar batido por isso. Vai ficar num cantinho, numa caixinha, seja aqui, seja Escondidinha. ali, vai ficar até o momento de que, como é que eu posso dizer, não tem uma borracha para apagar. É registro e memória. Já nas constelações, a gente faz o quê? A gente separa aquilo que não é nosso, porque já é bastante pesado aquilo que a gente Sim. quer puxar. Puxa o nosso, puxa dos ancestrais, puxa do marido, puxa do trabalho, puxa tudo, quer puxar tudo. Óbvio que não vai dar conta. É pesado? É. Dá medo? Dá. Só que se a gente ficar só com o que é nosso, a gente dá conta. Então, isso, independente do que cada uma de vocês esteja passando agora, né? Os resultados de vocês, é só uma questão de mudança de paradigma, de perspectiva, de olhar, de. E aí eu trago isso, né, na formação, que é transformar o olhar do concreto, aquilo que eu pego, aquilo que eu vejo, né, o dinheiro, as coisas palpáveis, isso é o concreto, mas antes do concreto tem um processo, né? O concreto está fora. Existe um processo para dentro que vai sutilizando. Por isso que o trabalho energético, o trabalho corporal, o trabalho intuitivo, a espiritualidade, tudo isso são qualidades do feminino, transformam a nossa realidade física material. Então, eu preciso o jogo da vida. Volto às casas, volto no caminho. E se eu concretizei, materializei algo aqui, existe uma energia condensada. Então, eu preciso voltar e sutilizar isso, que é a forma o quê? Pensamento, emoção. Isso é um processo. Então, essa era que nós vivemos da pressa, queremos resultado, fiz hoje um negócio, quero amanhã. Não existe, isso não é possível. A própria natureza, né? Então, como eu digo, se tu tá num momento que nada mais faz sentido, tá sendo chamada. Porque é nesse momento que tu te volta para a tua natureza. E a tua natureza é a natureza. Nós somos seres da natureza, principalmente a mulher, feminino, né? Mas todos nós somos. Então, com a pandemia trouxe bastante essa para mim, né, para quem aproveitou de uma forma qualitativa a pandemia e pôde expandir os horizontes, é como se a gente estivesse voltando para o básico, voltando para o que é essencial, vital, né? Para que a gente pudesse começar, então, voltar às casas e começar a viver com aquilo que é de verdade, com aquilo que te sustenta. Porque o feminino sustenta a base, né? Para o masculino ter voz, ter lugar, ter presença. Então, nas constelações a gente vê isso, né? A mãe é o portal que te dá permissão, né? Portal da vida. Mas é o pai, mãe, feminino. Então, o nosso padrão de feminino tem a ver com a nossa relação com a nossa mãe. Dentro da astrologia sistêmica, a nossa lua.
E aí já traz outros planetas como Vênus e Lilith no mapa. Como tu dá limite, como tu abraça tudo, ou como tu administra isso na tua vida, né? Que a gente chama de sagrada feminina no céu. E é a mãe que permite ir em direção ao pai. É ao feminino que permite ir em direção ao mundo. Então, se tu não tem um feminino abastecido, nutrido, que a gente fala aqui, que eu gosto da palavra curado e cura, mas cura é um processo. Cura é uma dança. Não é algo, eu estou curada. Não. Quando a gente estiver aqui, é tudo um processo, altos e baixos, né? Como diz o pessoal, né, da medicina, o dia que tiver tudo estabilizado, a gente morreu, né? Que é o eletrocardiograma, né? Então, o trabalho do feminino é um processo de entrega, de ceder, soltar, que é o mais desafiador, eu acredito que seja, né? Para todas nós, é soltar aquilo que a gente ainda não está disposta a desconstruir, e isso tem a ver com relacionamentos, com dores, com abrir mão daquilo que não te abastece, não te nutre, não te alimenta. Você E às acha que vezes. o controle ele é parte da energia masculina? Controle? Sim, total, total. Porque o Uhum, controle vem da uhum, falta de confiança, da falta de fé, da falta da espiritualidade, e que isso é o quê? Se entregar ao feminino é se entregar ao desconhecido, se sim. entregar no escuro. Uhum. E isso dá medo. Só que quando a gente começa a trabalhar o feminino em nós, e é todo esse trabalho é isso, é para nós. E se empoderar, trazer o poder para nós, né? Quando a gente começa a fazer isso, a gente aprende a lidar com a vida, apesar do medo. Não existe fórmula que vai te tirar o medo, que vai te tirar os problemas, que vai te tirar os baixos da vida. O feminino é que lida com os baixos, né? Tem uma entrevista do Bial com a Fernanda Torres que eu acho sensacional, e ele falou uma coisa assim: ah, porque daí isso vai dar uma merda muito grande. Aí ela disse assim: e pode dar merda. E a gente vai lidar com ela. Isso é muito feminino, é o feminino que lida com os processos de dor. Então, quando a gente trabalha o feminino, desenvolve essa jornada de maturidade emocional, é ela que vai te calçar para a vida, é ela que vai te nutrir para esses momentos que tu vai precisar de energia, né? E porque o feminino, o masculino, ele só tá ali gastando, é para fora, né? Só que quem é que dá aquilo que não tem? Enfrentamento é uma energia feminina. Enfrentamento depende do contexto, depende. Eu percebo, a maior parte das pessoas que estão nos meus programas são mulheres, tem homens, mas bem pouco. E eu percebo que a maioria tem uma dificuldade de enfrentar a vida como se não tivesse crescido ainda, sabe? Como se ainda fossem meninas e não mulheres, assim. Essa é a minha vida, eu tenho que enfrentá-la e pegar isso na minha mão e fazer isso acontecer. Aí elas estão na donzela, é o feminino criança ferida, né? Na verdade, 98% dos Uau! adultos, homens e mulheres, são analfabetos emocionais, são Sim. crianças. Uhum. Então, digamos, enfrentar o ímpeto de, não, eu vou lidar com isso, Isso. é de um feminino fortalecido, tá? Junto com um ego bem, como é que o Hélio Couto diz? Bem formado, um ego bem formado. Então,
o que vai te dar um embasamento para tu lidar com as coisas é o feminino. Mas tu ir em direção a fazer, né? Vou resolver tal coisa. Aí é junto com o masculino. Então, isso é os dois juntos ali, né? Equilíbrio. Sim, Exato. mas eu digo que quando a pessoa não está nesse enfrentamento, Quando ela ela foge, quando ela às vezes não foge, às vezes se sente impotente, mesmo estando tudo ali à disposição dela, outras formas dela resolver. E eu vejo que parece que tem uma parede na frente da cara da pessoa. E ela não enfrenta realmente. Eu vejo como não enfrentamento. Ela não enfrenta as emoções, ela não enfrenta as situações, né? sim. Isso é Parecem feminino, crianças, como você falou, porque isso a é feminino criança. em excesso. Lembra que eu Oi? falei da feminino em excesso? Lembra que eu falei Ah, sim. heroína, espada, Uhum. tá lá, tá, abrindo caminho, abrindo cabeça, abrindo quem for, sai da minha frente. Excesso de masculino. Aquela que fica imbuída naquelas águas, né? Uhum. Fica, meu Deus, eu não sei o que eu faço, eu estou travada, estou estagnada. Sim. Até posso, mas eu tenho medo, eu tenho muito medo. Isso é feminino em excesso, que está ferido. Só que aí é que tá. Aí, normalmente, a gente faria o quê? Bom, então vamos ativar esse feminino nessa mulher, né? Só que com a experiência, os trabalhos, a gente vai vendo que eu não consigo ativar o masculino nela, porque o feminino dela tá imbuído em dor, em traumas, em memórias, em ressentimentos. Então, por mais que essa mulher precise ativar lá o masculino dela urgente, eu não consigo ir para o masculino sem antes poder ver o que esse feminino tem. Então, a gente sempre parte do feminino. Então, por isso que eu digo, é o feminino que vai curar De o qualquer mundo, a forma, né? energia, de qualquer forma, e que é a mãe que dá a vida. Sim. Tudo vem desse feminino. E a gente fica travada onde? A gente fica muitas vezes travada nesse perfil. Ah, não, mas agora a Thaís está falando aqui, meu Deus, eu vou ter que resolver uma história com a minha mãe. Sim, mas para aquelas pessoas mais, porque dependendo da história, a gente sabe que tem aí a história, tem histórias e histórias, né? Tem como resolver. A gente precisa separar, né? Que é isso que eu ensino também na formação. A gente precisa separar a mãe biológica da mulher. Eu faço sempre uma pergunta: quem são vocês aqui? Quem são vocês sem serem mães, sem serem esposas, namoradas, parceiras de alguém e sem serem profissionais? Quem são vocês sem esses papéis? Vocês sabem, gente? Estão aí ainda? Acorda. Ninguém fez pergunta. Hoje o pessoal está quieto. Normalmente elas falam tanto. Fica escrevendo, Eu também comentando. falei demais, eu acho. Não, elas ficam comentando. Mesmo quando a gente fica falando um monte, elas participam bem. Então, já vou responder para fazer a charada, mas depois falem o que vocês pensaram. Nós somos mulheres. Mulheres, e aí tem gente que fala: "Ai, mulheres fortes, mulheres independentes, mulheres imperfeitas". Eu percebo que sou mulher. Exatamente, Angélica. Somos mulheres. É difícil? É difícil. Por quê? Porque a gente foi condicionada desde sempre a pensar que somos, pessoas, seres que devemos prestar utilidade, servir aos outros, né? E aí a gente fica incorporando, a gente
A gente é treinada já, condicionada desde pequena a qual papel eu vou exercer na minha vida. Vou ser mãe? Ó, Simone Stone, energia introvertida. Tu tem o teu yang. Ele tá aí contigo, ele não se escondeu. Mas preciso olhar para todas essas tuas questões aí que ficam interferindo. Assim como quem é mais yang, naquele momento a gente está, não é, né? Então, quem é mais tem mais essa energia para fora, também precisa ver que por trás daquela raiva, né? Quero justiça pelas mulheres. Tem uma tristeza profunda, tem uma dor profunda. Então, todas as duas fazem parte de uma mesma moeda. Então, o que eu ensino na formação de saberes femininos é como a gente pode separar. Então, grandes dores nossas está vinculado à percepção, visão, como eu vejo e sinto minha mãe e meu pai. O que eu acho que eles fizeram de errado, o que eu acho que eles fizeram de certo, o que eu acho que eles deveriam ter feito, eu acho que eles não deveriam ter feito tal coisa, a dor que eu sinto, porque não foi, porque não veio. Então, aquela criança que está lá cheia de dor, imatura, somos mulheres adultas, mas nosso emocional está lá na criança, querendo cobrar da vida de alguém, ou está cobrando dos maridos, namorados, chefes, ou está, ó vida, ó céus, que dor que eu sinto. Então, somos perfeitas? Não somos. E quem somos nós na fila do pão para exigir isso dos nossos pais? Quem aqui é mãe? Sei que a Patrícia é mãe. Sou mulher e gosto muito de ser mulher. Então, eu também sou mãe. E eu sei que eu tô longe de ser perfeita. Então, a dor da mulher está geralmente em cobrar a perfeição desses pais, como se, né? A gente virou mãe e é perfeita agora, não. Reconhecer que sou mulher, acima de tudo, ainda me coloca na reflexão do que é ser mulher, para além de todos esses papéis. Esse tema é bem profundo, exatamente. Por isso que esse é um estudo que não acontece do dia para a noite, como tudo na vida. Quando eu falei se voltar para a sua natureza, tem a ver com, olha para a natureza. Olha as estações do ano. Olha como a gente planta uma semente, ela toma chuva, toma sol, toma vento, aí cresce. Aí tem algumas ervas daninhas, tem alguns bichinhos, e a gente vai lá, vai cuidando, vai tirando, ela vai crescendo, aí ela cresce, floresce, dá frutos, esse fruto fica maduro, e aí a gente colhe esse fruto. E por que que nós pensamos, achamos que a vida, né, as mudanças, as coisas que a gente passou X anos pensando e sentindo de uma determinada forma, que trouxe um resultado, e agora eu vou mudar e as coisas vão. Não, toda essa cobrança nos leva a nos julgar demais, e mesmo na dor não paramos de nos castigar. Exatamente. Isso é resultado de uma visão patriarcal. A visão de mundo que nós vivemos, ela nos exige resultado, pressa, produção, padrão, né? A era da quantidade, né? Só que esse mundo, as exigências desse padrão de mundo, dessa visão de mundo, não favorece a mulher, porque a mulher, se a gente fosse, né? Vamos criar um universo para a mulher agora. Vamos ali, 5.000 anos atrás, quando Deus era uma mulher. A Deus era reverenciada. E que desde a entrada, né, da agricultura, por conta, né, desse estupro da terra, de querer, não, vamos produzir que a gente vai ganhar mais dinheiro, vamos, não tem mais essa coisa de ficar esperando a terra. É aí que surgiu o pai, inclusive, porque até então não existia o papel de pai.
porque todas as mulheres criavam os Era filhos de tudo. todas. Era uma coisa Exatamente. assim, né, e se a gente fosse criar um universo, como eu digo, a gente tem que voltar para o nosso trono. Parar de olhar para o externo para nos adequarmos. Não, é o contrário. Claro que vai ter muita briga. Imagina as mulheres estavam aí para servir os homens. Tanto que existe, né? Os comentários, antigamente os casamentos duravam e davam certo. Agora as mulheres viraram feministas e tá tudo Não assim. dá Não, mais certo. não, meus amores. É que a gente simplesmente parou de se calar, parou de aceitar, tá parando, ainda tem muito. No papel já existe lá a lei, né, e tal. Porém, no emocional, no registro, na memória, tá ali, ó. Bom, se eu falar alguma coisa, eu posso ser agredida, eu posso ser morta, que era o que acontecia antigamente. Então, esse registro existe em nós, né? E claro, se a gente fosse, mas Thaís, olha só, não. A gente começa a nossa mudança a partir do nosso lugar. Então, sim, eu trago a questão da história e eu quero convidar todas que estão aqui. Dia 8 eu tenho um encontro constelando o feminino, né? Onde a gente vai olhar o que tem por trás dessa mulher, desse feminino ferido, que acaba travando a gente, tanto as mulheres que estão com seu yang em excesso, quanto um yin em excesso e vice-versa na escassez, né? Então, a gente traz essa questão da humanidade, mas a gente não parte mais de um ponto fora de nós. Quando a gente começa a trabalhar o feminino, a desenvolver, a olhar para ele, a gente vai olhar sobre a nossa perspectiva, questionar, aprender a se questionar. Isso aqui está fazendo bem para mim? Isso aqui é o que eu quero de verdade? Ou simplesmente eu ouvi a minha mãe falar, eu estou repetindo, eu nem sei porquê, mas eu acho que isso é o certo. Quando a gente fala acho que isso é o certo, é porque ela vem de uma crença e não de uma experiência. Eu não vivenciei aquilo para saber se aquilo é bom ou não para mim. Eu só tenho uma forma de saber. Então, falta amor por nós mesmos, falta amor pelo nosso corpo, falta autorrespeito pelos nossos ciclos. Então, eu também tenho um curso que ele fala a mulher é igual sinônimo a cíclico. Mulher, ela é cíclica. Então, essa coisa de hoje uma coisa, amanhã de novo, ou fazemos tal coisa e vamos, não. A mulher hoje ela tá bem, amanhã ela pode já não estar tão bem. Mas isso não quer dizer que é ruim ou inadequado, e sim, lembra, a natureza, a gente está olhando, um dia tem sol, no outro dia tem chuva. Vocês acham que a natureza reclama, né? Se uma árvore é mais alta ou mais grossa que a outra, olha só, vamos nos comparar. Não existe comparação, porque nós somos únicos, né? Então, o papel do feminino, tanto em homens quanto mulheres, é esse, é de incluir a diferença, incluir a diversidade, onde sim, somos imperfeitos, mas somos perfeitos por essa imperfeição. Então, acolhimento às nossas falhas, acolhimento a todo o nosso processo, né, de espera, de silêncio, de isso tudo é feminino e que é contra o fluxo do padrão de vida, né? A compreensão de vida. E a premissa de Maria Madalena, né? Ela fala que, por favor, despertem, porque essa visão de mundo, essa compreensão que vocês têm do mundo, de achar que isso é certo, isso é errado, ou foi sempre assim, não tem como mudar. Tem. Ela disse que é urgente que a gente desperte para que essa visão de mundo que nós temos hoje, ela não serve mais para nós. A natureza simplesmente é e acolhe Até até, nós que pisamos nela. sim,
Sim. Então, nós somos seres da natureza, homens e mulheres, mas a mulher é conectada diretamente, né? Já não basta a lua, que a gente olha para o céu para lembrar que nós somos mulheres e mulheres têm as suas fases. Temos nossos ciclos emocionais. Então, não tem como a gente ser igual todos os dias, não tem como a nossa produtividade ser igual à dos homens, não tem. Então, o olhar para si, a cura do olhar, começa com esse olhar para si mesma, para o que é verdade para ti. Ah, mas como é que eu vou descobrir? Só vivendo ela, né? Sendo muito honesta consigo. Vamos deixar esses 10 minutos para elas perguntarem. Espero que tenha pergunta, hein, gente? Eu perguntei mais que vocês. Porque é um conteúdo que realmente me interessa. É lindo, é transformador. Transformador. Transforma a dor. A dor. É aprender a lidar com ela, né? Enquanto elas escrevem, eu vou colocar aqui o seu Instagram. Isso. É esse aqui, não é? Isso, Thaís.alquimia emocional. Me adicionem lá, me chamem Para no vocês direct. chamarem, para vocês seguirem, porque é um trabalho muito sensível, né? Não sei se vocês percebem. Gente, sabe, vou falar uma frase que eu nunca falo, né? Eu sou muito crítica. Eles ouvem isso sempre de mim. Eu sou muito crítica. E tem uma coisa que virou moda, que é o bordão empoderamento feminino, né? Mas não é porque tem empoderamento feminino que isso é real, lá, no profissional, né? Tudo bem, você vai escolher quem você quiser, já desisti de falar para você parar de seguir gente fake, já desisti, mas como diz Dr. Gary Douglas, você escolhe o que escolhe. Empoderamento feminino não é você ganhar dinheiro, sabe? Porque eu vejo muito que hoje se vende isso. Vamos empoderar as mulheres, vamos torná-las empreendedoras. Ser empreendedora é uma coisa, é um trabalho, assim como ser um empreendedor. Isso não tem a ver com empoderamento feminino. É um papel, né? Um papel. Isso é mais um papel que você está pegando, assim como o papel de mãe, como o papel de esposa, papel de companheira, papel de filha, mais um papel, empreendedora. Então não confunde muito o negócio de empoderamento feminino com empreendimento feminino. Por quê? Porque você não vai olhar para suas dores nos empreendimentos femininos. Você vai aprender, talvez, muito dessa energia masculina, né? Que é fazer a empresa funcionar, que é ter uma organização. Então, é uma energia masculina, mas isso não é o seu poder. Seu poder é mais do que isso, infinitamente. A Mônica diz: empoderamento feminino é simplesmente ter a coragem de ser você, da forma que você é, sim, e lidar com as suas emoções, como a Thaís falou, né? Olhar para o que, para tudo. A Thaís acho que não sabe, né? Mas esses meus últimos meses de processo, que eu descobri que eu sou gêmea sobrevivente. Oi? Eu também sou gemelar. Uhum. Então, eu sou multi, eram mais de 2. E nos trabalhos feitos, os processos, eram meninos, Olha. sabe? Então, a energia do masculino, ela é muito grudada em mim. Por quê? Por conta dessa coisa de ter sido gêmea, a única menina, a que sobreviveu, né? Aí tem uma porrada de coisa. Tenho que olhar para isso, tenho que aprofundar isso. Porque muitas das minhas escolhas foram baseadas nisso, né? Foram baseadas
nesse meu nascimento? Então, isso, olhar para isso é da energia do feminino. É cuidar disso, né? E eu só queria complementar a questão do feminino, tá, mulherada? Isso é muito importante. O feminino é para dentro. Se vocês precisam de uma base para se nutrir, não é olhando alguém, se inspirando em alguém fora de vocês. É tudo dentro. Quem sou eu? Buscar dentro. O que me favorece? O que eu gosto? Né? Na astrologia sistêmica, eu digo assim: a lua é quem ama, se cuida. Isso. Com a Lilith é quem ama, dá limites. E a Vênus é quem ama, se dá prazer. Então, não é o outro te dar prazer. Não é o outro te cuidar. Parem com isso. O empoderamento é eu estar imbuída do meu poder. E não dar o meu poder ao outro. Sim. Gratidão, Thaís. Carol, também tô com saudade. Plantou a semente lá no jogo. Essa semana, pensando quanto ainda tem que ir mais profundo. Temos todos, sempre é mais um pedacinho, mais um pedacinho. Um passinho de Bem, cada vez. é? Um passinho de cada vez. Exatamente. Gratidão, Thaís, super, foi uma delícia mesmo. Eu mesma fiquei, eu sou tão faladora, fiquei ouvindo, porque é um assunto que me interessa muito, né? Por essas questões todas do masculino muito forte na minha vida. Só tenho filho homem, os gêmeos homens, toda a questão com o pai. Então, muito importante isso para mim. Queria que vocês se lembrassem que amanhã tem live de novo. Amanhã a live é com a Cândida, é um tema incrível que tem a ver com a energia do masculino. Olha que engraçado. Olha. Porque a Cândida, ela trabalha para realizar sonhos junto com a pessoa. É um trabalho mesmo, ela tem uma empresa disso. Então, você chega nela, fala qual o seu sonho e ela trabalha com você para colocar esse sonho no mundo, Ai, que entendeu? lindo, sim. Ela só trabalha com mulheres, porque tem muitas mulheres que não conseguem realizar os seus sonhos. E não deixem de vir, porque a Cândida também é maravilhosa, vocês vão adorar. Gratidão por vocês estarem aqui. Vocês sabem, também estava com saudade, fazia tempo que eu não fazia live. O que mais é possível? Quem não foi lá no meu Instagram hoje, vai lá e curte meu post novo, por favor, para ele subir. É um post que está fixo lá, vermelhinho. Eu tenho que fazer ele subir. Segundo o menino que trabalha comigo, ele vai, você tem que fazer ele subir. Tá bom, vou pedir para a galera curtir. Só dá uma curtidinha lá, tá bom? Gratidão, gente. Um beijo. Obrigada. Até amanhã, galera. Fica aí, Thaís, não vai.